pessoal, tudo certo? Canal Caju Tricolor na área, então já aproveita, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Deixa o like no vídeo para ajudar na divulgação, compartilha esse vídeo e esse canal com seus amigos. Já estamos chegando a quase 30 mil inscritos, então muito obrigado a todo mundo que nos acompanha. Se você é novo, por favor, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações que vai ajudar bastante a gente. Também comenta aqui embaixo o que você pensa em relação aos assuntos que a gente traz por aqui. Vamos falar então sobre a reapresentação do elenco do Grêmio, que aconteceu na tarde desta terça-feira. Tiveram lá no auditório da Arena dirigentes, o conselho de administração, o presidente, o grupo de jogadores, comissão técnica e também, claro, todo o pessoal do staff, né, enfim, e o técnico Renato Portaluppi também esteve presente lá na reapresentação que aconteceu por volta de 1h30 da tarde. Todo mundo falou, o Renato falou, o presidente falou, mas o principal ponto, né, dessa reapresentação foi a entrevista coletiva concedida pelo vice-presidente de futebol do Grêmio, o Antônio Brum. Ele falou de alguns pontos importantes, a gente vai fazer um resumo aqui e também no final vamos trazer alguns bastidores de negociação que tem para vocês. Primeiramente, o Grêmio tem um goleiro contratado para 2024. Isso ficou bem claro, o Antônio Brum falou, disse, olha, o Grêmio tem um goleiro que está contratado e este goleiro será anunciado entre hoje e amanhã. Pode ser provavelmente que a hora que você esteja vendo esse vídeo, o Grêmio até já tenha anunciado. Mas trata-se de Agustin Marquezin, jogador de 35 anos. O Antônio Brum não disse verbalmente que era o Marquezin, mas é o nome que a gente já tem de informação há muito tempo, que era o nome mais avançado para a posição, para a contratação do Grêmio em 2024. Além disso, o Brum revelou um detalhe importante dessa negociação, dessas tratativas. O Brum disse o seguinte, olha, demorou um pouquinho para fechar a contratação desse goleiro, né? Não disse do Marquezin, mas desse goleiro, porque ele conseguiu uma liberação gratuita com o seu clube. Ele teve que abrir mão de algumas coisas, demorou um pouquinho, demorou alguns dias, mas o Agustin Marquezin, que é esse goleiro que o Antônio Brum falou que está contratado, ele vai chegar de graça ao Grêmio, ou seja, o Grêmio vai desembolsar apenas o seu salário para contar com ele a partir desta temporada. É um goleiro que, segundo o Brum, já estará em Porto Alegre até o fim de semana, já está efetuando a mudança dele para o Brasil, ou seja, já vai ser o goleiro titular do Grêmio na estreia do Campeonato Gaúcho, pelo menos a tendência é essa para pegar ritmo, ele não joga há um tempinho, enfim, estava lá na reserva do Celta de Vigo, então deve jogar bastante para ganhar minutagem, goleiro de 35 anos, como eu disse. Sobre goleiro ainda, o Brum falou sobre o Marcelo Groy, tá? E o Brum foi bem sincero. O Brum disse o seguinte, olha, desde que eu estou no Grêmio, ou seja, desde o início de 2023, nós já realizamos 3 consultas pelo Marcelo Groy. Uma delas no início de 2023, quando a gente assumiu a gestão, depois em outubro do ano passado, e agora mais recentemente para entender ali no Mundial de Clubes, para entender a situação do Groy, se ele rescindiria contrato, se ele não rescindiria. E o Brum foi bem sincero, ele disse, olha, todas as vezes que a gente entrou em contato com o Groy ou com pessoas que trabalham próximas a ele, a gente não teve uma resposta definitiva, se de fato vai rescindir contrato, se não vai rescindir contrato, se vai ficar na Arábia, se vai para outro clube brasileiro, a gente não teve nenhuma resposta concreta e a gente não pode ficar esperando. A posição de goleiro era uma prioridade, por isso o Grêmio deixou o Groy em stand-by, não sabe o que o Groy vai fazer do futuro dele e fechou com o Agustin Marquezin, porque vai ter um goleiro. O Grêmio tratava assim a posição de goleiro como prioridade. Sobre contratações, tá? O Antônio Brum disse o seguinte, olha, a gente considerava dentro do mercado, quando a gente fez o planejamento, 5 reforços, considerando que o Jeromel não ia renovar. O Jeromel renovou o contrato, a gente precisa de 4 reforços. 2 já vieram, Dodi e Soteldo, Marquezin está para ser anunciado, falta 1, e esse 1 é o centroavante que está no planejamento do Grêmio, obviamente, com a saída do Luiz Soares. Então o Brum disse o seguinte, olha, sobre o centroavante, a gente deve fazer um movimento da contratação de um camisa 9 titular apenas na metade do ano, porque os jogadores que o Grêmio busca, que são esses jogadores de impacto, o cara para ser o cara do time, eles estão neste momento em temporada europeia, então eles não vão sair do clube deles no meio da temporada lá. Então a gente vai esperar até o meio do ano e aí com a janela de transferências aberta lá, onde terminou a temporada, muitos jogadores ficarão livres no mercado, né, ou seja, sem contrato, fica mais fácil de negociar. A gente consegue jogadores sem precisar pagar os seus clubes, que demandam só salário, porque salário o Grêmio tem espaço para fazer. O Grêmio tem espaço para pagar salários generosos, mas não tem dinheiro para comprar, para ir lá e fichar a compra de novo jogador. Então, por isso, uma movimentação de camisa 9 titular deve ser feita apenas na metade do ano. Então, a gente tem aí um cenário que é preocupante pelo que os jogadores apresentaram em 2023, mas a gente deve ter um início de ano, de fato,
com o André Henrique sendo opção e com o João Pedro Galvão sendo o titular da camisa 9 nesses primeiros 6 meses de 2024. Se o JP Galvão não render de novo, der errado e tal, o Grêmio vai fazer algum movimento para a camisa 9 para suprir essa carência. Mas, segundo o Brum, o grande movimento para a camisa 9 será feito apenas na metade desse ano. Então, basicamente, foi essa a entrevista do Antônio Brum. Ele ainda falou sobre outros nomes, sobre Di Maria, sobre Aboubakar, mas muito na base da negativa, dizendo que o Grêmio tentou, mas tentou lá no meio do ano, quando o Soares estava ali para sair, não sai, não sai, o Grêmio já estava buscando opções e se falou nesses nomes aí, mas até agora, nesse final de ano, não teve nenhum movimento concreto sobre esses atletas, tá? E falando sobre bastidores, porque a gente tem algumas informações de mercado aqui para trazer para vocês, principalmente sobre o Marquezinho, tá? O Marquezinho foi um jogador que desde que o nome dele foi levantado nos bastidores do Grêmio, principalmente no vestiário, tá? Com aqueles jogadores em que a direção confia mais, aqueles atletas que são os capitães ou que são as vozes, que são lideranças, que já estão há mais tempo no clube. Aí a gente pode falar de Jeromel, Kahneman, Vila Sante, esses caras que já estão no clube há um bom tempo, todos eles foram muito receptivos ao nome do Agustinho Marquezinho, então é um jogador que foi já aprovado internamente também pelo grupo de jogadores. Receberá um salário generoso, tá? Receberá um salário generoso, uma quantia que não passa R$1 milhão, mas é uma quantia relativamente próxima a isso, um jogador que está vindo para de fato ser a convicção do Grêmio para o Gol em 2024. O Marquezinho chegando vai abrir espaço para a saída de um dos goleiros, que deve ser o Gabriel Grando, já que o Kaique renovou seu contrato, que era até dezembro do ano passado. Então o Gabriel Grando deve ser emprestado ou vendido, vai ficar como terceiro goleiro, o Kaique será o reserva imediato e o Agustinho Marquezinho será o titular do Gol gremista. Então a gente tem alguns indícios aí bem interessantes. Primeiro, que o Grêmio não está olhando para pontas, o Grêmio vai ir para os primeiros meses do ano com Everton Galdino, Soteldo e Nathan Fernandes, já que o Ferreira foi negociado. E falando sobre o Ferreira, a gente tem algumas informações aí também. São Paulo anunciou hoje, né, na tarde dessa terça-feira, a contratação do Ferreira. Uma operação que gira por R$22 milhões, o custo total dela. O Grêmio fica com 35% o Grêmio vendeu os 35% do passe, outros 20% do passe foram negociados com o empresário do jogador, o Pablo Bueno, então a operação total custou 22 milhões. O Grêmio deve receber algo próximo a R$10 milhões no bruto, aí tem que diminuir impostos, vai sobrar um pouquinho menos que isso, mas é uma quantia interessante. Se a gente for somar a grana que o Grêmio ganhou da venda do Ferreira, aliado ao valor que o Grêmio vai economizar de salários, que dão ali praticamente R$9 milhões e 100 mil, a gente tem uma receita de R$16 milhões que se abre. 9 milhões da venda, mais 9 dá 18 milhões praticamente ali que o Grêmio vai conseguir gerar de receita, né, de dinheiro, vai ganhar e uma parte deixar de gastar com a negociação envolvendo o Ferreira, que assinou o contrato de 4 anos com o São Paulo. Então, além disso, a gente tem uma informação complementar, que é a informação trazida pelo Calhau Dornelles, de que o Braga de Portugal fez uma terceira oferta pelo Gustavo Martins, dessa vez uma oferta de compra de 3,5 milhões de euros e ainda restando 20% para o Grêmio ficar com uma futura venda. A proposta chegou hoje na mesa do Grêmio, o Grêmio está analisando e nos próximos dias dará uma resposta definitiva sobre isso. Tá? Então é basicamente esse o resumão do mercado tricolor. As coisas estão mais calmas, o Grêmio deve anunciar o Marquezinho e aí depois disso vai partir para movimentos mais pontuais e esporádicos, tá bom? Então, o que achou das informações do vídeo? Comenta aqui embaixo, que a gente tá bem curioso para saber. Te inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like e compartilha. Tamo junto, um grande abraço, valeu, até a próxima, tchau!